Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio do TopoCast na área. Eu, Lucas Cardoso, vou estar conduzindo essa entrevista. Já não esqueça de nos seguir no nosso canal do YouTube, dar aquele like, aquela curtida. Coloca aí, ative os sininhos para receber as nossas notificações, que toda quarta-feira, às 18h30 da tarde, tem episódio novo aqui com uma história de empreendedorismo, uma história de alegria e superação. Hoje nós vamos entrevistar um nosso amigo Lauro Gobato, da LG5 Energia Solar. Especialista em energia solar, casado, 3 filhos, engenheiro elétrico, técnico em eletrotécnico, técnico em mecânica. Tudo bom, Lauro? Tudo bem, Lucas? Boa tarde, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Lauro, conta um pouquinho, quem é o Lauro? Né? O que o Lauro já fez? Como começou a sua empresa? Vamos bater um papo legal aí. Vamos lá. É bastante história para contar. Mas assim, tudo começou quando a gente ainda estava estudando, né? E a escola que eu estudava, ela só ia até... Aquela época era primeiro grau, né? A gente falava, né? Primeiro até grau. a 8ª série. E eu tinha que sair da escola para cursar o primeiro ano. E aí o pessoal tudo correndo atrás e fazendo aquelas coisas. Um amigo meu me chamou para estudar em Mogi. E eu sou nascido e criado em Ferraz. E falou, pô, vamos estudar em Mogi, vai ser legal. Eu falei, cara, mas não quero estudar em Mogi, já tô com a minha matrícula aqui em Ferraz. Não, mas vamos lá. Que naquela época o shopping center era novidade, né? Uhum. E em Mogi era um dos poucos lugares que tinham o shopping. E a gente foi mais pra brincadeira, mais pra ir no shopping. Aí eu falei, legal, vamos lá, amanhã a gente combina e a gente vai. E aí o que aconteceu? Eu passei na casa dele, que era mais perto da estação, que a gente ia de trem. E a mãe dele avisou pra mim que ele não ia. Aí ele falou, Laura, mandou te avisar que ele não vai. Eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, eu já tô acordado amanhã, eu vou sozinho. Aí eu fui sozinho até o ET, né? Que agora é ETEC, né? Naquela época era o ET, Presidente Vargas de Mogi. E eu acabei indo sozinho, mas não sabia onde era a escola. Desci na estação de Mogi, fui perguntando. Consegui chegar na escola. Quando eu cheguei na escola, acabou a ficha de inscrição. E eu fiquei 2 horas na fila esperando para poder fazer a inscrição para o vestibulinho daquela época. E eu fiz a inscrição, tudo. Aí lembro que, a maioria do pessoal que era de lá de Ferraz foi fazer a prova. Tanto é que o ônibus de linha foi lotado, é o antigo Aerolão. Eu andei 4 anos quase naquele Aerolis. E eu fui o único da minha escola que passou. Caramba. No vestibulinho lá do ET. E eu acabei indo estudar lá. E aí você fez lá o... Eu fiz o técnico mecânico. Técnico e mecânico. Fiz o técnico que mecânico. Era a escola junto Isso, com o que era técnico. Junto com hoje ensino médio, mas na época era segundo grau, né? Que a gente falava. E eu acabei estudando lá 4 anos. Aí meus amigos lá, eu lembro que a gente estava no 3º ano, meus amigos tudo procurando estágio, né? Fazendo entrevista. Eu falei, vou deixar pro ano que vem, né? Porque aí eu mudo pra noite, a gente tava no horário da tarde. Falei, o ano que vem eu mudo pra noite e vou correr atrás de um estágio, né? Aí um dia de prova, a gente terminava a prova, a gente saía da sala, né? E o mural de estágio ficava do lado da cantina. E eu me recordo que eu vi uma vaga lá de estágio para Ferraz de Vasconcelos. Falei, vou dar uma ligada aqui nessa vaga, quem sabe, né? Sai alguma coisa pro ano que vem. Aí eu liguei para a empresa, aí o gerente da RH falou, não dá para você vir agora? Até engraçado, né? Eu falei, agora não dá, eu tô aqui em Mogi, tô na escola, mas dá para ir amanhã eu vou. Ele falou, então pode vir amanhã. Aí fui lá, fiz a entrevista, fui aprovado. E minhas aulas não tinham acabado ainda, porque a gente estava no meados de outubro. Eu falei, dia 1º de dezembro as minhas férias começam. Se vocês aceitarem me esperar, um mesinho pelo menos, aí o cara da RH falou, não, a gente aceita esperar, a gente vai te esperar. Aí no dia 1º de dezembro de 1996, foi onde eu iniciei minhas atividades. E aí você iniciou a atividade nessa empresa, ela fazia o quê? Essa empresa era uma empresa de artefatos de borracha. Então a gente fazia anéis de vedação e outras peças especiais lá que tinha. Certo. E eu iniciei como estagiário, depois eu passei para assistente técnico, depois para técnico de processo. Certo, e aí você ficou nessa empresa por quanto tempo? Eu fiquei mais ou menos aí de 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos. E aí você saindo dessa empresa, você vai para? Eu vou para uma outra empresa, mas assim, a gente também tinha peças automotivas, né?
Desde o começo eu me relacionei muito com o mercado automotivo. E aí eu fui trabalhar numa outra empresa, que era uma blindadora de automóveis. E a gente usou o conhecimento que pegou lá de processo, mas para fazer o desenvolvimento. Então, eu trouxe bastante tecnologia para lá. Isso em Mogi também? Não, isso foi em Itaquá. Itaquá. Não, a empresa era em Ferraz. A empresa em Ferraz. A primeira. Aí depois essa foi em Itaquá. Certo. E aí eu trabalhei lá por mais 3 anos. Aí vieram algumas crises, né? E sempre nessas crises muita gente vai embora. Eu acabei indo. Lá era uma empresa que eu adorava muito trabalhar. E porque assim, era muito relacionado com carro, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. E acabou tendo uma crise, a gente acabou tendo que sair da empresa. Aí daí eu fui trabalhar na NSK Rolamentos. Fica ali em Suzano. Fica em Mogi, né? Não, em Suzano. Suzano. Fica em Suzano. Aí trabalhei mais bons anos lá. E por causa de crise também, porque dava crise no dólar, empresa multinacional, elas vão produzir na planta onde é mais barato a produção. Sim. Então eles tiraram muitos produtos daqui de Suzano, levaram para outras partes do mundo, que eles tinham fábrica em quase todos os países do mundo, né? Se eu não me engano, na época tinha 32 fábricas da NSK. E eu acabei saindo da NSK. Aí depois eu passei por outras empresas, sempre no ramo do automotivo, né? E aonde que até eu chegar à gerência. Então, desde o começo, eu era da área de processo relacionada com qualidade. Aí depois esses caras queriam um cara de processo para trabalhar na qualidade, foi onde eu fiquei de vez na qualidade. Aí com 28 anos, na época, eu comecei como gerente de controle de qualidade. Aí eu trabalhei até 2015 como gerente de controle de qualidade. E a empresa onde eu trabalhava na época, ela mudou para a planta no Paraguai. Porque assim, a taxação de imposto no Paraguai era muito menor do que o imposto daqui. Sim, e tem uma lei que beneficia, né, empresas de fora, né? Que é a lei, se eu não me engano, é a lei Mequisa, né? Que aí você, 80% do que você produz, né, que você fabrica no Paraguai, tem que ser para exportação. Uhum. E aí você é tributado sobre 1% somente do total, né, do faturamento. Exatamente. Aí que é muito vantajoso, né? Uma empresa que está, que está no Brasil, que vai para lá, ela se torna muito vantajosa por conta que existe a questão do Mercosul, né? E aí você não tem imposto praticamente zero, né? E a mão de obra acaba sendo mais barata. Exatamente. E essa empresa que eu trabalhava era uma filial de uma empresa lá do Sul. Então, quer dizer, eles já estavam mais perto do Paraguai do que daqui de São Paulo. Entendi. E a empresa acabou mudando para lá, eu recebi o convite para ir, mas eu não quis ir, porque minha esposa já estava bem situada aqui com o emprego dela, meus filhos estavam pequenos na época, não dava para a gente mudar a nossa vida a 180 graus desse jeito. Aí eu falei, eu vou ficar até o dia que vocês precisarem de mim aqui. Aí fiquei até janeiro de 2016 e falei, a partir de agora eu não vou mais mandar currículo, vou ter que empreender. Eu já tinha essa vontade, eu isso achava em 2016. Isso em 2016. E aí, na hora você pensou em empreender em quê? Na hora foi o seguinte, fui trabalhar com alimento. Isso foi até uma ideia do meu cunhado, falou, cara, vamos trabalhar, vamos começar com alho. Eu falei, cara, eu sou metalúrgico, trabalhei na indústria automotiva durante todo esse tempo, quase 20 anos. Não, mas vamos encarar o desafio. Eu sou assim, eu gosto de encarar desafios e coisas diferentes. E o pessoal, assim, como andei muito pela qualidade, então visitei muitos clientes, muitos fornecedores, então o pessoal falava que eu tinha um jeito de vendedor. Cara, você tem um jeitão de vendedor? Eu falei, não sirvo para vender nada, eu sou um cara da qualidade, eu tenho conhecimento técnico, não tenho conhecimento comercial. Mas enfim, em 2016 a gente resolveu trabalhar com alimento. Só que o que aconteceu? Eu comecei a vender mais do que aquilo que a gente conseguia fazer. Então, assim, deu muito certo a área de venda. Ainda eu penso nisso até hoje, porque os caras que falaram para mim no passado que eu era um vendedor, na verdade eles tinham até razão no final da história, né? Aí comecei a vender muito. E aí depois fui trabalhar sozinho. Aí levei a empresa lá para Mogi, era em Ferraz, eu levei a empresa para Mogi. E eu fiquei no alho lá até 2019. Aí foi bem. Só que assim, como é um horti, né? Ele fica dentro da categoria do horti, ele depende de tempo, depende de região.
Então, assim, ele é muito sazonal. Uma hora o preço está lá em cima, uma hora o preço está lá É embaixo. commodity, né? Exatamente, é um commodity. E assim, eu peguei uma época boa, que os preços estavam mais altos. A China tinha dado problema na safra, porque quem determina o preço é a China aqui, desse produto. E a China deu um problema na safra, então o preço estava mais alto, a gente conseguiu trabalhar bem. Aí a China voltou com os 2 pés no peito e os preços caíram muito, 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 muito. A saca caiu quanto? Era saca ou era bag? A gente falava de quilo, né? De quilo. Mas era saco de 10 quilos que a gente comprava. E o que aconteceu? Caiu demais o valor. Eu tinha que ter 5 empresas daquela que eu tinha para poder faturar a mesma coisa que eu faturava antes. Aí para mim ficou inviável. Eu falei, eu não vou conseguir manter desse jeito só com esse produto. Aí no final da história eu consegui ainda vender a empresa, vendi por um valor simbólico. E falei, e agora, né? O que nós vamos fazer? E nesse anseio de empreender, falei, agora eu não volto mais para a indústria. Vamos ter que empreender. Aí o que eu fiz? Fui começar a mexer com transporte. Aí adquiri alguns caminhões, fui mexer com transporte. Mas assim, o transporte tá muito difícil. Não só pela receita, né? Pelo lucro pouco que você tem, mas pelos roubos e furtos. E nosso caminhão dando problema direto por causa de roubo. Aí eu resolvi parar. Falei, caminhão eu não quero, entendeu? Porque dá muito problema. Aí eu falei, agora eu vou descansar um pouco. Vendi os caminhões, falei, vou tirar uns meses de férias para ver o que eu faço. E eu moro em Mogi. Em Mogi, quem não tem piscina aquecida não consegue usar a piscina. Aí eu falei, putz, eu preciso arrumar uma forma aqui de aquecer minha piscina para ver se eu consigo usar ela um pouco, né? E eu comecei a pesquisar N sistemas, né, de aquecimento. Foi onde eu trombei com a energia solar. E o que antes de entrar no assunto da energia solar, né? O que essas duas empresas que você teve anteriormente, né? Tanto a de transporte quanto a de agro, qual foram as maiores dificuldades que você encontrou nesses dois negócios? Você falou um pouquinho, sim. Né? A China, que veio com o pé nos 2 peitos, o transporte que é bem complicado, mas eu falo mais na questão não de fatores externos, né? Porque isso tudo que você trouxe para nós são fatores externos, né? Sim. Eu quero saber de fator interno mesmo, sobre administração, porque você vinha de uma CLT, entrou num negócio, ele estava rentável, depois acabou não sendo mais rentável por conta de safra, e aí decidiu migrar para uma outra profissão, né, para um outro empreendimento, profissão não, né, para um outro empreendimento, que foi o transporte. Então, vamos pegar aqui a do agro. Qual que foi a sua maior dificuldade em questões administrativas, vamos dizer assim? Porque, como eu disse, né, você você vinha de um CLT e foi sua primeira transição, sua primeira empresa, né? E aí, qual é o ponto que você achou ali da agro, que você falou assim, infelizmente aqui eu não vou conseguir mais por conta do fator externo China, e aí, por que decidiu ir para o transporte? E aí depois nós entramos na energia solar. Então, na verdade, assim, eu sempre fui de agarrar as oportunidades, né? Foi uma oportunidade que me apareceu, foi um desafio novo, mas assim, como eu já venho da área de qualidade, é uma área mais metódica, né? Eu sempre fui muito metódico nisso também. Então, assim, todos os controles que eu aprendi lá no passado, eu aplico nas minhas empresas, né? Então, assim, primeira coisa é o custo, né? Você tem que saber o que você gasta para saber o quanto que você ganha. Senão você não sabe se a empresa está te dando lucro ou não. E é onde aí que muitas empresas acabam quebrando, né? Mas, assim, um fator de muita dificuldade, o que é? O mercado. O mercado ele é um mercado muito difícil. Igual a gente fala, putz, é um mercado muito concorrido. Então a gente comprava do mesmo pessoal que todo mundo comprava. E isso está falando do agro. Isso estou falando do agro. Então a gente comprava onde todo mundo comprava. Aí você tinha uma margem, né? A gente fala o seguinte, tem uma margem de perda, você tem mão de obra, aluguel, outros custos que a gente tem ali, diretos e indiretos, para a gente conseguir formatar o preço. E depois vinha o mercado, né? Nem sempre o preço que você queria trabalhar era o preço que você conseguia.
Então a gente E tinha aí, ali nessa do agro, você distribuía para quem? Eu distribuía para cozinhas industriais, restaurantes, Então era uma marca uma própria, marca própria, que você... tudo. Mas aí você falou que foi para restaurantes, né? Mercado, não. Ou Ó, chegou a ingressar em mercado? em mercado, mais difícil, tá? Em mercado é mais difícil. Então, assim, em cozinha industrial, por exemplo, tá? Quem compra em cozinha industrial não é quem cozinha, em 99% dos casos. Então, para ele, é um exemplo, tá? Alho é alho, cebola é cebola. Mas, na verdade, não é assim. Tem tipos de alho diferente. Por exemplo, o alho da China é um alho mais fraco. O alho do Brasil é um alho roxo, é um alho mais forte. Então tem diferença de preço. Então, assim, você pega 1 quilo de alho da China, não é igual a 1 quilo de alho roxo do Brasil. Entendeu? Então tem essa diferença. Então, às vezes, o pessoal não entende. Mas Aí o alho vai da um China está concorrente. dominando, né? Então, ele domina, mas é um. Por quê? Porque o Brasil, o que a gente planta não cobre o que a gente consome. Então, assim, precisa vir alho de fora. Então, vem muito alho da Argentina, vem muito alho da China. O alho da Argentina ainda é um alho compatível com o nosso. Agora, o da China é um alho bem. É um alho branco, é um alho diferente. Então, para aquele mercado que a gente trabalhava, era um alho diferente. Mas para quem estava comprando, era alho. Entendi. Então, assim, a gente fornecia um alho roxo de primeira qualidade e o concorrente um alho branco que vinha da China, que era um valor bem menor. Então, assim, era difícil de competir. A gente não conseguia bater no mesmo preço. Mas, assim, a gente tinha um diferencial. E quem estava na cozinha falava, ó, essa marca tal é a melhor. É um alho mais caro, porém é um alho que eu uso menos e rende mais no final. O alho roxo era o melhor, por exemplo. E dentre outras dificuldades, né? Mão de obra qualificada, que é difícil achar porque é um mercado diferenciado. Equipamentos, a gente até achava, mas assim, tinha que ter uma manutenção efetiva em cima, porque a gente dependia 100% dos equipamentos. Não dava para ter produção sem o maquinário, embalagem, etc., controle de qualidade. Então, assim, eu acho que os fatores externos influenciam mais do que os Que os fatores internos. E aí, por que decidiu ir para o transporte? Então, por questão de oportunidade. Questão de pesquisar e falar, putz, o transporte. Porque, assim, essa coisa de automóvel, motor, é uma coisa que tá dentro de mim desde criança. Então, eu falei, putz, vou pegar uma oportunidade, vamos tentar mexer com o transporte, a gente faz isso, faz aquilo. E, assim, é um negócio que dá certo. Não é um negócio tão difícil de fazer. Porém, os fatores externos, novamente, influenciam demais no negócio. E, assim, são fatores externos que a gente não consegue controlar. Entendeu? Roubo de carga, por exemplo, a gente não consegue controlar. E é uma coisa que não dá para saber se vai roubar aqui, ou se vai roubar ali, ou se não vai roubar. Você tem mapas, né? Mas não é. Porque o crime ele vai se movimentando, né? Exatamente. Então, E outro, o mapa, ele, vamos dizer assim, ele acontece depois da ocorrência, né? Então você sabe o local onde tem mais roubos. sim. É igual a Mega Sena, você sabe o número que saiu mais, mas você não sabe se ele vai sair de novo, entendeu? É mais ou menos isso. Então, isso foi o que me atrapalhou no transporte também. Entendi. Ah, e aí você decide ir para a energia solar por conta que queria alguma coisa que aquecesse a sua piscina. Exatamente. Eu queria alguma. Não tem muito a ver, né? Cara, na verdade tem tudo a ver. Porque, assim, os equipamentos mais eficientes de aquecimento de piscina, eles consomem energia elétrica. Aí você pensa, pô, vou aquecer a piscina, minha conta vai vir Lá em cima. muito mais cara do que aquilo que eu estou pagando hoje. Aí eu cheguei na energia solar. Falei, putz, dá para eu ter um sistema que gera energia para mim e eu posso pôr o aquecimento que eu desejo na minha piscina. Entendeu? Existem, para você ter ideia hoje, existem equipamentos de aquecedor de piscina que ele é igual uma resistência. Então a gente fala que ele é igual um chuveiro. Só que é um chuveirão, né? Porra. O consumo dele tem equipamento que chega a 12 kWh. Entendeu? É muita coisa. Se você for fazer uma continha, é muita coisa. Tá, e aí você compra o equipamento da energia solar para sua Não, casa aí ou eu não? pesquiso e falo, putz, a energia solar é um negócio interessante, E cara. isso era Gera em energia. que época? Isso foi em 2019 para 2020, que foi quando eu saí lá do alho, eu entrei no transporte muito rápido e eu comecei a pesquisar isso. Falei, cara, eu acho que isso é um negócio bacana.
Aí que eu fiz? Comecei a pesquisar franquias, né? E falei, eu vou entrar por uma franquia. Como eu não conheço muito do mercado, eu vou tentar fazer um caminho diferente daqueles caminhos que eu havia feito antes, né? E o que aconteceu? Eu fiz algumas reuniões com uma franquia que eu escolhi, aleatória. Só que assim, a franquia me dava uma projeção, eu tinha que pagar para entrar na franquia, e me dava uma projeção de começar a ganhar alguma coisa daqui a 1 ano. Eu falei, putz, vou trabalhar 1 ano para começar a ganhar alguma coisa? E como que fica a minha família, payback, né? Como que eu preciso... Ainda vou tirar o dinheiro do bolso, vou ter que gastar? E como que fica todas as minhas questões, né? Todas as minhas dívidas que eu tinha que pagar. E aí eu falei, cara, eu vou entrar na energia solar, vou entrar de cabeça. Aí que eu fiz? Eu fiz uma parceria com um amigo meu de Mogi. Eu falei, cara, eu vou só vender para você. Você tem o know-how, você faz tudo o resto. Ele falou, cara, legal. Aí eu trabalhei vendendo para ele por um curto período, porque eu, de novo, comecei a vender muito. Eu no primeiro mês, que eu não sabia muita coisa, eu vendi 3 kits. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui é um negócio bom. E como eu já sou da área, né? Aí eu fiz eletrotécnica, fui estudar, fiz os cursos de energia solar, porque eu não sou só comercial, sou mais técnico, né? Sou técnico comercial. E aí eu decidi abrir minha própria empresa. Falei, cara, eu vou fazer tudo sozinho. Porque praticamente eu estava fazendo tudo sozinho lá para ele. Entendeu? Mas assim, é um cara que me ajudou e a gente conversa até hoje, é meu amigo até hoje. É o Abel, não, né? Não. É um cara que é meu amigo até hoje. Só que assim, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu caminho. Mas isso não quer dizer também que a gente virou inimigo. Claro que não. Mas aí eu montei o meu know-how de trabalho, entendeu? Sim. Eu tenho o meu know-how. Então quer dizer, eu tenho bastante sistema instalado. Posso te dizer aí que 100% dos meus clientes estão satisfeitos com aquilo que eu instalei, porque assim, não tem nada fora daquilo que está instalado. Então assim, eu não minto para o meu cliente, eu não falo que gera mais. Eu tenho cliente, por exemplo, assim, que alguém falou para ele que o número de placa menor gerava mais do que aquilo que a gente calcula. Aí eu falei para ele, cara, só isso de placa não gera tudo isso. E ele confiou em mim, eu fiz para ele e provei para ele que eu estava certo. Então, primeiro fator, primeiro ponto é ser honesto, trabalhar com integridade. Porque eu costumo dizer, isso é igual uma mulher grávida, você não consegue esconder. Entendeu? Por exemplo, se eu pôr 2 placas pro cara e falar que vai gerar 1000 kW, no primeiro mês vai gerar 100. O cara não, entendeu? Ele vai falar, pô, mas cadê os 1000? Tá faltando 900 aqui. Tá faltando 900. Então, assim, é uma coisa que você não consegue mentir. Né? Então, a gente trabalha com a clareza, eu explico os produtos que eu tenho, eu explico a forma de trabalho. A gente tem garantia, as garantias são altas, é bastante tempo. Então você tem que ser uma empresa sólida, tem que estar no mercado. Para você ter ideia, deu um boom da energia solar há 2 anos atrás. Muita empresa abriu. Sim. Muitas já estão fechando. Do ano passado para cá fecharam-se muitas empresas. E hoje tem no mercado, por exemplo, que a gente brinca, são os órfãos da energia solar. Quem adquiriu dessas empresas que fechou, hoje está órfão no mercado, entendeu? Não tem ninguém para fazer o pós-venda. Que é um negócio que eu prezo muito. Eu trabalhei muito em pós-venda, né? Na minha área da qualidade. E eu sei o quanto isso faz a diferença. Falando de garantia, né? As garantias são longas, se não me engano, são de 10 anos, né? Então, depende. O inversor, string, ele tem 10 anos de garantia de fabricação. Um microinversor, por exemplo, tem 15 anos. E a placa? A placa tem 12 anos de garantia de fabricação e 25 anos de garantia de eficiência. Certo. Então ele garante que até 25 anos ela vai ter no mínimo 80% de eficiência. Você está com quantos anos? Hoje eu estou 44. Com 44. Vamos colocar daqui 20 anos que vai estar dentro da garantia de eficiência. Você se aposentou, foi morar fora do país ou em outro estado, não consegui seu contato. E a garantia que você me proporcionou de 25 anos, de 80% de eficiência, em 20 anos ela está com 50% de eficiência. Aonde eu acho a garantia? Na verdade, assim, essa garantia quem dá é o distribuidor, apoiado pelo fabricante. E se o distribuidor daquele material vinha quebrar no país, e aí é onde eu acho a garantia? Aí é o que eu te falo, eu trabalho com os maiores distribuidores do Brasil. Nada impede o cara de quebrar. Sim. Tá? Mas eu falo o seguinte, que o kit solar, que a gente chama, né, que são os equipamentos,
ele é como se fosse um eletrodoméstico. Então, ele é eletroeletrônico. Se ele não der problema no primeiro ano, dificilmente vai dar depois. Que nem uma geladeira. Você compra uma geladeira, se ela não der problema de garantia no primeiro ano, difícil dar no segundo, terceiro, quarto ano. Por quê? A gente está falando de garantia de fabricação. Então, se der problema, já vai dar problema no primeiro período. Se tiver algum problema de fabricação, ele já dá logo. Então, não vai dar problema depois de 10, 20 anos. Entendi. É muito difícil. E nesse mercado, igual você falou, deu boom, né? 2 anos, né? Qual que foi a sua barreira de entrada? Quais foram as suas maiores dificuldades em gerar negócios, em fazer negócios? Porque é o que eu costumo falar. Quando você entra com um produto novo, porque é um produto novo, você não tem referência, né? Você não tem um escopo, você não tem pessoas que consigam te referenciar. Como que você conseguiu quebrar essas objeções, né? Você falou que no seu primeiro mês você conseguiu 3. Porra, eu acho que é pra caramba, né? Mas eu acho que depois também possa ser que aconteceu algumas dificuldades de pessoas falarem assim, tá, assim, para pegar uma indústria, vamos dizer, né? Tá, mas qual é a indústria que você tem similar? E aí, qual que é o seu jogo de cintura com isso? Na verdade, assim, hoje eu posso dizer que eu já tenho autoridade, né? Por quê? Eu já fiz bastante sistemas, tenho bastante referência, mas o começo, o que eu fiz? Eu apoiei nos meus amigos. Amigos de verdade que me ajudaram e eles compraram o kit solar de mim. É lógico que para isso também eu fiz um preço melhor para eles. Sim. E eles foram minhas referências no começo da empresa. Então, assim, eu montei para eles na confiança por causa da minha pessoa. E dessa confiança partiu um sistema legal, bem instalado. E eles foram me referenciando para aquilo que eu precisava. Então, assim, o começo é muito difícil. Principalmente na energia solar. Igual você falou, porque não é qual barato, que você fez? né? Aonde que você fez? E nós não estamos falando de um investimento barato, né? Estamos falando de um investimento que é caro, né? Não é acessível para todos, né? Exatamente. Então, assim, hoje, por exemplo, os clientes me pagam e eles ficam tranquilos. Cliente que nunca me viu, não me conhece. Mas, assim, a gente está nas redes sociais, a gente tem referência. Então, assim, eu tenho instalações no Alto Tietê todo, tenho até fora daqui. Então, por exemplo, você fala assim, Laura, eu vou fazer uma instalação em Poá. Eu vou ter algum cliente de Poá que pode te referenciar. E falar, não, o Lauro fez aqui na minha casa, aconteceu isso, isso, isso. E o cara vai te falar a verdade, porque ele não tem o que ganhar e não tem o que perder. Não tem por que ele não falar a verdade. Então, eu procuro até falar isso para os meus futuros clientes. Ó, você está fazendo orçamento? Pega a referência de todos, até de mim também. Entre no Reclame Aqui, vê a empresa como é que está, entendeu? Vê se não tem reclamação dela, vê se ela está entregando, vê qual é o prazo. Hoje em dia, os meus concorrentes estão com prazo muito alto. Para você ter ideia, tem concorrente falando em 120 dias para fazer a instalação. É muita coisa. Eu trabalho com 30. Em 30 dias eu estou conseguindo montar, entregar instalado, começando a gerar energia. Então, quer dizer, é um diferencial que a minha empresa tem hoje no mercado. Por quê? O meu cliente fechou comigo, eu já saio correndo com o projeto dele. Então, eu tenho 2 vertentes. Eu saio com o parecer de acesso, que a gente chama, né? O que é? É o projeto que a gente dá a entrada na concessionária e eu saio com a compra dos hardwares, que são os equipamentos. Então, eu já saio nessas 2 vertentes. Então, quando uma coisa está acontecendo, a outra também está. No final da história, o que é? Os equipamentos chegam, o projeto é aprovado. Na concessionária, né? Eu peço a troca do relógio e faço a instalação do kit. E as 2 coisas acontecem junto no final. Então, é assim que a gente trabalha. Os diferenciais, material de primeira. Então, assim, os barramentos são tudo de alumínio, os parafusos são tudo de aço inox. Os cabos são de marca, são das melhores marcas do mercado. É tudo cabo blindado. Por quê? Não adianta eu te falar que a placa dura 25 anos e os equipamentos se você não fazer uma instalação bem feita, né? Entendeu? Não durar junto, não for junto com o sistema, né? Então a gente tem também essa vertente. Tem que ser tudo de primeira. Não adianta eu pôr uma placa de primeira e não colocar um cabo de primeira. Então é um conjunto, é um kit completo. E assim, que eu te falei, se der problema, já dá no primeiro ano. No segundo, no terceiro, não vai dar.
Eu estava assistindo hoje, ouvindo, na verdade, de hoje, o jornal, no rádio, que teve a COP 2023, né? Sobre energia limpa. Né? E aí os países ali se comprometeram, né? A ter geração de energia limpa, parar de usar o carvão, o combustível fóssil e tal. Então, é uma tendência cada vez mais de que a energia solar vai começar a substituir mais e mais por conta do cuidado que tem que ter pelo meio ambiente, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, tem uma projeção que para 2050 a energia solar vai ser a primeira fonte de energia. Hoje é a hidrelétrica. Sim. E ela é muito grande. É mais de 50% do que a gente usa é hidrelétrico. Aí depois vem as outras energias. Agora a solar é a segunda, a terceira é eólica. Aí tem mais algumas coisas, nuclear, carvão. É bem pouquinho, mas ainda tem. Para você ter uma ideia, antes a gente falava muito de bandeira tarifária. Por quê? Porque precisavam ligar as termoelétricas. E elas são mais caras para produzir energia do que as hidroelétricas. E o que acontecia? A gente pagava a bandeira vermelha, que era a bandeira mais cara. Depois que a energia solar ela começou a crescer, você pode ver que não se falou mais de bandeira vermelha. Acho que até ano passado teve, né? Até o ano Esse passado. ano Mas a energia solar pegou mesmo do ano passado para cá. Esse ano mesmo, acho que já está o dobro do que colocou o ano passado. Que a gente fala em quilowatts, né? Que aí no final vai dar megawatts, vai dar um número enorme. Mas assim, já é o dobro de geração Sim, de mas energia é solar pior. com relação ao ano Você passado. falando assim, essa época, né, chegava mesmo os avisos da bandeira tarifária. Principalmente no inverno, não chegou, né? Não chegou, a gente não mudou. Por quê? Porque a energia solar ela já está produzindo a energia que a gente precisa. E as pessoas pensam que a energia solar ela só gera com o sol, e basicamente não, né? Não. Pelos raios ultravioletas, né? Exatamente, é isso aí. Então, mesmo às vezes tendo um tempo nublado, tá gerando energia, claro que não com a mesma intensidade de um dia ensolarado, mas está gerando energia. É isso mesmo. E assim, por que eu entrei nesse assunto, né, da geração? Porque tem gente que fala assim, pô, mas isso é um modismo, né? O pessoal isso entrou como modinha, todo mundo está colocando e o futuro disso aí não vai ser bom. Mas por que não vai ser bom? Ah, porque o governo vai começar a taxar, Já ele tem vai a começar a taxação, fazer né? isso. Na verdade, tem a regulamentação. E Mas tudo não, que a gente não, fala não foi aprovada uma taxação? tudo que a gente fala de regulamentação é o quê? É cobrança de imposto, né? Sim. Teve sim, tá? Mas ela é muito baixa. Para você ter ideia, esse ano aqui é 3 centavos a mais por quilowatt que você produziu e pegou da rede de volta. Ou seja, foi aquele excedente que você produziu. Quando Então, você ela, pega ela ele de volta, taxa você paga... ela taxa o seu excedente, que você Exatamente. manda para a concessionária, e aí um mês que você precisou de mais energia e não gerou tanto, quando a concessionária te devolve, ela te cobra 3 centavos por quilowatts. É Exatamente. isso. É porque assim, o ano passado, antes da lei, era 1 para 1. Então você produzia 1 quilowatt, pegava 1 quilowatt de volta, né? Agora você paga um pouquinho daquele quilowatt. Então não é mais 100% que a gente fala, né? Então você pega um pouquinho menos daquele quilowatt que você mandou. Então você paga uma pequena taxa. E isso é progressivo, né? Na verdade, esse ano começou com 15% do imposto total. E ele vai ser recorrente até 2028, que entra o 100% do imposto, que hoje seria mais ou menos 20 centavos do quilowatt. Para você ter ideia, a gente paga 94 centavos hoje no quilowatt, que a gente pega da rua. E a gente produzindo o nosso próprio quilowatt, aquilo que a gente não usa instantâneo, a gente vai pagar lá em 2029 20 centavos. Então, quer dizer, mesmo lá em 2029, ainda vale muito a pena a energia solar. E era nesse ponto que eu ia falar. A energia solar ela é interessante para todo mundo. Não é só para o cara que está gastando e colocando lá na casa dele, ou no comércio dele, ou na fábrica dele. Primeiro ponto é o governo. Hoje a gente tem leis ambientais que dificultam muito o processo de inundação. Então não dá mais para criar hidrelétricas igual foram criadas no passado. Itaipu, Furnas, que inundaram cidades. Mexeram com a fauna, com a flora. Hoje em dia as nossas leis elas não permitem mais isso. Por isso que não foi investido mais em hidro e está sendo investido em termo. Mas termo é altamente poluente e o quilowatt que é produzido lá é muito mais caro. Então o governo precisa da energia solar? Precisa, primeiro para esse ponto. Porque ele não consegue investir em hidrelétrica, ele também precisa colocar energia para o povo, né? E o povo colocando a própria energia, o governo não precisa interferir nisso.
Por isso que mesmo regulamentando, ainda é muito vantajoso. Você que está mais antenado no mercado de energia solar, você acredita que num futuro próximo possa ser criadas usinas de energia solar para distribuição e, claro, o governo olhando para isso, ter uma taxação, né, uma regulamentação sobre isso? Porque hoje você pode criar, as pessoas falam, pô, mas pode criar uma usina? Eu falei, pode, mas você tem que criar uma usina onde você só possa distribuir para a mesma concessionária. Exemplo, eu ponho uma energia solar na minha empresa, calculei ela com excedente para poder mandar essa energia para minha casa. Tem que estar o mesmo endereço, tem que estar o mesmo nome, né? Então tem que se a energia aqui está no nome da minha empresa, minha casa tem que estar no nome da minha empresa também para poder receber essa energia e tem que ser da mesma concessionária. Então teria que ser a EDP. A pergunta é, no futuro, você gerar essa energia e poder ser distribuído por várias concessionárias e realmente você fazer a venda disso, você acha que pode ser possível? Eu acredito que sim. Porque a distribuidora, como o nome diz, né? A concessionária é uma distribuidora, ela não produz quilowatts. Sim. Porque vem lá de Furnas, vem Itaipu. Exato. Só que Existem as geradoras, né? As que são aí. responsáveis por transmissão e as que são responsáveis pela distribuição. Exatamente. E eu que são responsáveis pela produção. Eu só sei disso por causa que eu invisto na bolsa e aí as empresas estão no capital aberto e aí tem essa distinção. Mas para você ter um exemplo real aqui, a EDP, que é a nossa concessionária, a nossa distribuidora, Ela fechou capital até. Ela está montando usinas solares para produzir quilowatt para vender, que entra no mercado livre de energia. Já existe isso, tá? O Mercado Livre, então... Não, o Mercado Livre de energia já, mas você tem que se comprometer a que você usa, sei lá, 90 mil quilowatts, então se você usar 88, problema seu, você vai ter que pagar os 90. É isso aí. Não é assim? Então, assim, você produz através da energia solar e consegue distribuir, né, a sua produção, vamos falar assim. Antes não tinha isso, era a hidroelétrica que produzia e você tinha que consumir dali. Não tinha outro ponto de consumo. Né? Então, assim, eu acho que o futuro é isso, é abrir cada vez mais, né? Eu até brinco, eu até comento com o meu filho, falo, hoje em dia a gente vai no shopping, compra um chip, você já tem um número de telefone. Eu não sou tão velho assim, mas na minha época era difícil, quem tinha telefone era quem tinha dinheiro, porque custava na verdade, caro. eu vou além de você, tá? Eu comprei um celular novo, que eu fui no Paraguai, né? Então, paguei mais barato. E o celular não tem entrada para chip. E eu falei, caramba, mano, como que não tem entrada para chip? E eu não tinha pesquisado nem nada. Enfim, cheguei aqui em São Paulo, fui até a minha operadora. Ela falou assim, não, agora é um chip virtual. É o eChip. O eChip, cara. Então não tem mais nem chip. Você chega lá, ela vai te mandar um protocolo, você vai colocar lá a informação, pum, já está dentro do seu celular, um eChip, não é mais um chip físico. E antigamente o telefone era difícil acesso, porque era um cabo e você tinha que ter a rede, é como se fosse uma internet hoje por fibra ótica, né? Era mais ou menos isso, então você tinha que ter um cabo e aquilo custava uma fortuna. E você vê onde que a gente chegou. Chegou o celular, hoje em dia a pessoa pode ter mais que um. Antes, para ter um número para a casa toda era difícil, hoje você pode ter mais de um número pessoal. Infelizmente eu tenho 2. Então você tem 2. Eu tenho 2 também, mas está no mesmo aparelho. Eu não gosto de ficar andando com 2, porque eu já acho incômodo imagine 2. Sim. A gente fica louco com esse negócio aqui, o dia inteiro com isso aqui na mão. Então, assim, as coisas mudam. E a gente tem que se aperfeiçoar as mudanças. E a energia limpa da solar, você acha que ela vai crescer muito mais do que a eólica? Muito mais. Qual, ela é muito mais acessível, né? A eólica é muito mais cara, né? Muito mais cara, você tem que ter o vento. Então, tanto é que no Nordeste que tem a maior proporção de eólicas, né? Não que eu não acho que ela vai ser extinta, mas a solar ela produz muito mais do que a eólica, né? Porque assim, o sol, usando o Nordeste como exemplo, a gente brinca que é o dobro de sol daqui, né? Sim. Então, assim, voltando lá às questões da garantia da placa, por exemplo, a nossa placa aqui em São Paulo, ela não chega a trabalhar 80%. Ela não chega. Pode estar o dia de verão com maior incidência de raio UV possível, ela não chega a 80%.
A gente vê por causa dos monitoramentos que a gente tem, em Sim. vários projetos, em vários lugares diferentes. Mas aí não é um problema da placa, é um problema Então, aí você pega dos essa mesma raios, placa, né? coloca no Nordeste, Ela gera ela dá mais. pico. Ela dá pico de 100% lá. Além dela ter, assim, é porque a gente fala, é tempo por quilowatt, né? Por isso que é quilowatt-hora, né? Então, assim, a gente pega o tempo por quilowatt. E lá o sol da manhã já tem o V do nosso sol do meio-dia, entendeu? Então, você pega uma escala maior de produção, né? Então, ao longo do dia, você produz muito mais quilowatts do que você produz aqui. Por isso que lá tem muito mais, assim, usinas de grande porte. Quem vai investir para lá, não vai investir aqui. Com certeza, porque lá vai gerar mais, né? isso aí. Vai gastar a mesma coisa e vai ter gastar a geração Isso aí, 100%. é isso aí. Você vai gerar muito mais. Tanto é que hoje, se eu não me engano, estava pau a pau, Minas e São Paulo, em geração de energia solar. E Minas gera mais energia que aqui. Minas A Gerais incidência gera mais solar energia. lá é maior do que aqui. O raio V lá é mais do que aqui. E as perspectivas pro próximo ano aí da LG5? Ó, o próximo ano é a gente crescer muito mais, junto com a proporção que a energia solar vai crescer também. Porque assim, o que está acontecendo hoje? Tá? A gente fala do nosso mercado aqui, São Paulo. Eu tive muitos clientes que ainda são descrentes. Eles falam assim, pô, mas isso é muito bom. Que nem hoje, eu vou falar assim, pô, você está pagando uma conta de R$ 1.000. Eu vou colocar um sistema solar para você, para te atender a uma conta de R$ 1.000. Aí, por exemplo, você vai pagar R$ 900 de parcela no financiamento. Putz, você já vai sair ganhando. Então, assim, antes estava mais caro, porque o equipamento estava um pouquinho mais caro. Há 2 anos atrás era muito mais caro que hoje. Então, A tendência é entrar mais players no mercado e baratear, né? Na verdade, assim, parece que deu uma estabilizada agora. Desse semestre agora aqui, parece que estabilizou. Porque a gente teve dólar que abaixou um pouquinho. Sim. Então tem várias influências externas aí. 4,90, né? Alguma Que coisa, era né? 5 e alguma coisa, 5,50 antes. Então isso também ajuda na queda, né? Não só o volume, mas essas questões externas também ajudam. Então, assim, hoje a gente consegue uma parcela de financiamento menor do que a conta. Então é vantajoso. Porque a gente brinca ainda, né? Fala, você está trocando o aluguel pela casa própria. Então você continua tendo energia elétrica, mas você tem uma coisa que é tua. Então, assim, quando você paga energia elétrica, você não está pagando nada. Porque você não consegue ver energia elétrica. O seu equipamento está funcionando, mas a energia você não consegue ver. Quando você está pagando o sistema solar, você consegue ver. Você tem um inversor, você tem um microinversor, você tem as placas. Aquilo, você tem um produto ali, entendeu? E ele vai te trazer uma geração que depois que ele tiver pago, é integral. Então você vai produzir a sua energia e aquele dinheiro que você vai deixar de pagar a conta, ele pode servir para você fazer uma outra coisa, entendeu? Então, por exemplo, uma conta de R$ 1.000, você conseguir economizar os 1.000, você tem 12 mil no final do ano. Você pode fazer uma puta de uma viagem com a sua família, entendeu? Então, assim, você troca uma coisa por uma outra que tem muita vantagem. Aí tem cliente que fala assim, Lauro, mas isso tá muito vantajoso, cara. Aí o governo vai entrar, o governo vai taxar. Fala, não vai, porque agora virou lei. Antes poderia até acontecer isso, mas agora é lei. Então é mais difícil, tem que passar pelo Senado, tem que passar pelos deputados. Então não é uma coisa simples de mudar. Será que vai mexer? Se ele também precisa? Tem aquela coisa de ser né? aprovada por 3/5, né? Então assim, é muito mais difícil. Então, assim, a regulamentação, ela trouxe segurança para o setor, que antes não tinha, até ano passado não tinha. Entendeu? Então ela foi benéfica. Foi benéfico, foi muito benéfico. E hoje a LG5 ela conta com quantos colaboradores diretos e indiretos? Ó, a gente tem diretos, a gente tem 4. Indiretos, mais uns 4. Então são em 8. 8 pessoas. E a ideia para o ano fora que vem é que esse número aumente. A ideia é aumentar. Então, E aí? assim, é que nem eu estava te falando no começo. Hoje a gente tem autoridade. Então, assim, um cliente que compra da gente é um cliente que vai se sentir confortável. Porque a gente vai entregar num prazo mais curto. O que a gente está entregando é aquilo que a gente está prometendo. Tá? Então, a gente firma um contrato até com o cliente assina o contrato antes de pagar. Eu mando o contrato para ele, eu falo, verifica se tudo que eu te falei está escrito aí. E o cliente fala, não, é isso, pode assinar e depois você faz o pagamento. E fazendo um raio-x nesse ano de 2023, para você, foi
muito vantajoso com a entrada de um novo governo? Nós sabemos que tem várias incertezas e tudo mais. Como que foi o seu ano? Então, para mim, para a energia solar, foi um ano muito bom. Que eu te falei, foi quase o dobro do que a gente vendeu ano passado. E a tendência é subir nessa escala. Porque aquilo que eu estava te falando, tinha muita gente que não tinha acesso à informação. Achava que a energia solar era um modismo. Só que assim, o vizinho está colocando, a empresa que eu trabalho está colocando, a loja que eu trabalho está colocando. Será que é um modismo mesmo? Será que os caras estão gastando todo esse dinheiro a troco de nada? Aí isso está abrindo a mente do pessoal aqui, entendeu? E os bancos agora também estão com várias linhas de créditos direcionado para energia solar. Todos os bancos têm agora. Todos os bancos têm. Tem os bancos que eu trabalho, são quase todos, e eu faço toda a gestão disso para o meu cliente. O único trabalho que ele tem é de me mandar os documentos e assinar depois o contrato. O resto, tudo sou eu que Buscar faço. melhor taxa, Exatamente. tudo vocês Busco fazem. a melhor taxa, busco aprovação. Porque assim, o mercado também esse ano ficou mais rígido, né? Então assim, a gente deixou de faturar mais por conta do financiamento. Então houveram muitas barreiras, principalmente o primeiro semestre, porque mudou o governo, os bancos seguraram o dinheiro, era Taxa muita Selic incerteza, estava alta. taxa Selic alta. Agora nós Então, assim, baixamos para 11,75, né? Eu tive muitos Nós tava projetos 13,25. mas mesmo assim, vou falar para você, os bancos eles criaram uma certa dificuldade. Também pelo histórico, né? Porque antes da regulamentação, por exemplo, era um mercado que se nadava de braçada. Cada um fazia o que queria. Então, assim, os bancos também tomaram muitos golpes. Então, assim, cliente que compra... Eu li outra vez um caso de uma igreja. Que A igreja deu golpe? Não, a empresa deu golpe na igreja. Já falar, Esses não vão pro céu. Essa igreja não é de Deus, né? Essa igreja é Esses não vão pro céu, deram golpe na igreja, pô. Então, assim, a igreja comprou um sistema solar com uma capacidade maior, porque queria ajudar a comunidade, os mais pobres, para quê? Para distribuir a energia lá e ajudar o pessoal que não tinha condição de pagar. Eles pagaram o sistema à vista e o pessoal da empresa sumiu. Não instalaram o sistema. Puxa. E assim, isso aconteceu muito com o banco. O banco financiava, pagava o dinheiro todinho para o integrador sumia com o dinheiro. Aconteceu muito isso daí. E aí, os bancos ficaram mais rígidos numa agora. dessa, o responsável é o banco. Não, e o cliente que assinou o contrato com o banco não recebia o produto. E ficava aquela briga banco e cliente. Não, você tem que me pagar porque eu te emprestei. Fala, mas eu não recebi o que você emprestou. Você não deu nenhum dinheiro para mim, você deu dinheiro para o integrador. Aí ficava aquela briga entre o banco e o consumidor. O integrador estava no meio da briga, mas e aí? Ele não o cara estava fecha ali a empresa, presente? vai embora e o que acontece, entendeu? Assim, tem muitos relatos desses golpes, muitos mesmo. Então é o que eu falo para meus clientes, você está cotando, eu acho bom tom você cotar. Você tem que cotar, você tem que saber o preço que você está pagando. Você tem que ver que eu não estou fora do mercado. Mas assim, pesquisa a empresa primeiro. Porque ninguém faz milagre. Não. Ninguém faz milagre. Não adianta você ver o meu preço X, o preço do cara X menos 10, alguma coisa está errada. Entendeu? Pesquisa a empresa, vê tudo direitinho. Hoje a gente tem várias ferramentas, né? Que eu indico, falo, cara, eu acho de bom tom, tem que pesquisar assim. Entendeu? Mas pesquisa, assim, pesquisa e outra, banana com banana. E outra, vai ver banana com banana, vê se é banana nanica com banana nanica. Porque o que acontece hoje? Eu vou montar um sistema para você de 1000 kW. Tem integrador que fala que 8 placas gera isso. E não gera. Aí o preço dele vai ficar abaixo do meu, só que muito mais caro para um sistema de 8 placas. Então ele vai ganhar muito mais dinheiro e na hora que ele montar para você não vai gerar a energia que você combinou com ele. Entendeu? Aí ele vai inventar N desculpas para você e vai te enrolar o máximo que ele conseguir. Eu já tive caso assim de cliente meu que não dava geração, não dava. Aí ele falou que ia processar o cara, falou, você devolve meu dinheiro, eu vou te processar. Sabe o que o cara fez? Devolveu o dinheiro e tirou as placas. Aí depois ele veio e fez comigo, e eu falei, vai gerar isso, vai acontecer isso, isso e isso. E ele tá até hoje, já faz mais de ano que ele tá com o sistema, tá super feliz, reduziu a conta dele, e o sistema dele tá funcionando até hoje. É um sistema que não dá trabalho, não dá manutenção. O máximo que você faz é uma limpeza nas placas. Que é normal. A gente recomenda uma vez por ano, mas dependendo do lugar, até um pouquinho mais dá para ir. E não dá trabalho, cara. Essa é a regra, não pode dar trabalho. Se deu trabalho, alguma coisa está errada.
Você instalou, eu instalo, vou embora, não volto mais. A gente volta se o cliente contratar para fazer limpeza. Mas assim, a gente faz limpeza, reaperta os parafusos, vê se está tudo bem. Que é a manutenção É preventiva, uma né? manutenção preventiva. É isso aí. Fora isso, só geração de energia. E aí, para ano que vem, você pensa em expandir a sua área de atuação? Não Na ficar, verdade, assim, não ficar focado só em São Paulo? Na verdade, hoje eu trabalho o Brasil inteiro. Quem quiser, eu dou um jeito. Falo assim, ô, Lauro, se você fala pra mim, Lauro, tem uma casa na Bahia, eu quero colocar, vou colocar pra você. Entendeu? Eu mando a equipe lá, a gente vai fazer, eu pego a equipe de lá pra montar, a gente vai dar um jeito. A empresa é totalmente flexível, né? Por isso que é bom, assim, hoje a empresa está na minha mão, eu decido para onde que ela vai. Eu falo assim mais na sua área de captação, né? Que não de uma pessoa que já fez com você em outro lugar. Eu falo mais na sua área de captação. A sua área de captação ela vai estar mais focada ainda em São Paulo ou você pretende aumentar um pouco mais o raio disso para outro A estado? captação ainda está aqui em São Paulo, a gente tem muito que trabalhar aqui. Tem muito espaço, muito espaço. Tem espaço para os concorrentes, tem espaço para a gente. Então, assim, tem muita coisa para ser feita. Para você ter uma ideia em porcentagem, a gente não tem nem 1% do mercado que a gente pode ter instalado. Então tem muito mercado ainda, tem muita coisa para garimpar, muita coisa para fazer, muita gente para convencer que o sistema é bom. Essa é a parte mais difícil, eu acho, né? E tentar trazer o melhor para o cliente. Porque assim, o cliente ele vai fazer 3 cotações, é 3 pessoas que falam coisas diferentes. Então assim, eu sou técnico comercial, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou pensando na parte técnica também. Tem empresas que é só um cara do comercial, então ele vai pensar só no dinheiro. Ó, é melhor o cara produzir mais com excedente, mas, cara, para que eu vou produzir com excedente se eu não vou usar? Eu vou gastar um dinheiro à toa. Entendeu? Então vamos produzir aquilo que a gente precisa. Se no futuro a gente precisar de mais, a gente aumenta o sistema. Entendeu? Sai mais barato, né? Então, assim, e o meu orçamento sai diferente por causa disso. Porque eu tenho a visão técnica do negócio, não tenho só a visão comercial. Eu não quero só faturar, não é só número. Eu quero um cliente satisfeito lá no Altaponto. E fidelizar, né? Fidelizar e outra, aquele cliente ele vai me indicar para outros clientes, entendeu? Isso hoje acontece muito comigo. A maioria dos meus clientes hoje vem de indicação. E nesse ano, qual que foi o seu melhor mês de venda? Melhor mês de venda? É. Por incrível que pareça, foi o mês passado. Novembro? Novembro. Rapaz. Novembro foi o nosso mês recorde do ano, aí, vamos falar assim. Oh, que bom. Que bom. E o recorde dos recordes foi dezembro do ano passado. Porque era a virada da lei, todo mundo queria ficar na lei antiga. E aí fechou. Todo mundo resolveu fechar em dezembro. E isso foi ter jogada de marketing também para as empresas, né? Foi. Eu usei muito isso. Vamos fechar antes que seja tarifado. Mas na verdade, assim, foi proposital, mas foi benéfico. Sim. Porque aí você trocou um por um. Que você injetou um, você pega um de volta. A lei antiga é assim. Até 2029. A partir de 2029 também você vai pagar igual todo mundo. Aí todo mundo entra na mesma linha. Entendeu? Então, assim, quem colocou ano passado, vamos dizer, o payback é menor, né? Porque você não vai pagar essa taxinha e seu equipamento vai ir mais rápido. Entendi. Você recupera ele mais rápido, né? Bacana. Então, e agora falando de empreendedorismo, você tem a visão CLT e a visão de empreendedorismo com 3 empresas, né? São 2 situações que não tem como se comparar. Se eu falar para você qual que é a melhor, você vai falar que é empreender, né? Mas empreender também, ele é árduo, né? Ele é árduo, dá trabalho. Difícil. Você não sabe quanto que você vai receber no mês. Exatamente. Quando você está ao CLT, você tem essa certeza, né? A sua única incerteza é se acontecer algum fator muito externo, como uma crise, você pode ser dispensado. Mas que conselho você daria para uma pessoa que quer empreender? Isso em qualquer ramo, não no seu. Né? Em qualquer ramo. Qual que é o conselho? Cara, eu acho o seguinte. Primeiro, tem que ter conhecimento. Eu acho que o primordial é ter conhecimento. Você pula várias etapas. Que nem eu entrei na energia solar e não sabia nada. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, mas lógico que hoje eu tenho prática também. Mas talvez, né, se você estudar, vamos dizer assim, se especializar naquela área, você entra melhor. Você entra melhor.
Então, por exemplo, um cara que vou chutar aqui, um cara que vai fazer um microfone. Putz, se ele tiver um conhecimento de plástico, um conhecimento de som, né? Ele vai produzir um microfone bem melhor do que aquele que não tem conhecimento nenhum. Até o cara adquirir aquele conhecimento dentro da empresa que é dele, ele vai patinar bastante, entendeu? Então a dica é estude o mercado que você quer entrar. Saber aonde você está pisando. Então, eu acho que isso é o essencial. Estude primeiro. Por exemplo, no mercado da energia solar. Putz, eu estudei pra caramba antes de, vamos dizer assim, de virar um bom vendedor. De virar um vendedor técnico. Porque o meu cliente pergunta, cara, mas e isso aqui? Putz, você não vai saber responder? Eu tenho cliente, por exemplo, que o cara é engenheiro elétrico. O cara sabe do que está perguntando. Cara, isso aqui, como que vai fazer? E você sabe que o cara é engenheiro, que o cara vai te pegar. Se você não sabe, o que você vai explicar para ele? Você vai perder a venda. Vai perder a credibilidade, né? Não vai passar. Vai perder a venda porque você não vai passar para ele que você sabe. O que você está pondo na casa dele? Você vai pôr a casa dele em risco? Entendeu? Então a gente tem essa questão. E não só engenheiro. A gente hoje tem internet que é uma puta ferramenta de informação. Só que também ela ensina errado. Eu tenho alguns clientes que falam assim, pô, mas eu vi no YouTube um vídeo que é assim, esse é assim. Fala, cara, toma cuidado, pega uma fonte confiável, entendeu? Para você entender do assunto. É legal o que você está fazendo, você está procurando conhecimento, mas pega de uma fonte confiável. Porque tem gente que fala muita abobrinha também na internet. Então, assim, primeira dica, vamos pegar a informação primeiro, qualquer ramo. Qualquer ramo. Pegar informação, para quem conhece, montar um plano de negócio. É um caminho bem estruturado. Custo, principalmente. Hoje em dia tudo é custo. Tudo é custo. Eu cheguei a perder uma venda por causa de R$500. Num kit solar, eu tiro na hora, eu tiro do meu bolso. Eu não perco uma venda por R$500 mil, eu tiro da minha margem. Depois eu vou brigar com o meu fornecedor. Entendeu? Aí se eu tiro uma metade e ele tira outra metade, a gente consegue chegar lá. Ele não deixa de vender, eu também não deixo de vender. E todo mundo sai ganhando. E meu cliente não deixa de receber o melhor produto, entendeu? Sim, sim. Mas assim, às vezes nem todo mundo está aberto à negociação, né? Às vezes o cara orça lá um equipamento diferente que o meu, o orçamento dele fica mais barato, o cliente acaba fechando e sem dar oportunidade de negociar, né? Mas para você ter ideia, a energia solar, ela trouxe para mim uma vontade que eu tinha que eu não tive nos outros negócios, entendeu? Hoje, assim, a minha prioridade é o meu cliente. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é meu lucro, porque eu preciso da empresa funcionando. Mas, por exemplo, ser empreendedor não é fácil. Às vezes eu fico noite sem dormir, pensando num problema, como que eu vou resolver. Como que eu vou resolver. Às vezes, vamos pegar assim um exemplo. O cliente não está satisfeito com uma instalação. Putz, o que eu vou fazer para resolver isso, cara? Entendeu? Às vezes o negócio fala, putz, tem conta para pagar, o faturamento não está chegando. Aí você vai falar, e agora? O que eu vou fazer? Vou por aqui, vou por ali. Mas eu li uma frase que ela falava assim, e aí eu acho que posso até falar da frase do dia que eu não falei no começo, né? Que o maior risco é aquele de não correr risco. É isso aí. E aí eu vou além ainda. Uma coisa que eu sempre falo, eu prefiro as lágrimas de ter tentado do que a incerteza de nunca ter tentado. Esse é o que eu levo desde quando eu comecei a empreender. É igual assim, vou te dar um exemplo também. Falar, Laura, hoje você está indo bem na energia solar. Cara, eu posso dizer que eu estou indo bem. Mas quantos degraus eu não subi para chegar até aqui? Quantas dificuldades eu não passei? O que eu aprendi? As empresas que eu trabalhei. Eu aprendi o que fazer, eu também o que não fazer. A minha empresa de alimento, que eu aprendi o que não fazer. Na empresa de transporte, você aprende o que não fazer. Então, assim, você vai eliminando alguns erros que você, sem experiência, certamente cometeria. Porque eu cometi lá no começo. Entendeu? E talvez se eu não tivesse cometido esses erros, eu estaria muito mais lá na frente. Às vezes eu poderia mas os erros foram ensinamentos para chegar até aqui. Por isso que eu falo, Laura, é fácil ter uma empresa de energia solar? Para mim, hoje é. Se fosse o Lauro lá de 10 anos atrás, talvez não. Entendeu? Sim. Talvez não. Porque se você tivesse demorado para cometer o erro também, poderia ser mais danoso. Exatamente. Mas beleza, Lauro. Nós vamos chegando ao fim de mais um episódio do TopoCast, pessoal. Falando sobre energia renovável, né? Que é o futuro das grandes nações, né?
as Nações Unidas ela está muito empenhada em diminuir, né, o gás carbônico da nossa atmosférica por conta do aquecimento global. E então, você aí na sua casa, na sua empresa, precisando de energia solar, vai com o nosso amigo... Pode contar conosco aqui. Lauro da G5 Energia Solar. Lauro, eu quero agradecer pela oportunidade, por ter nos concedido alguns minutos do seu tempo, que nós sabemos que é tão corrido, né? Mas agradeço mesmo por esclarecer, contar a sua história para nós. Cara, muito obrigado. E pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar aquele like, ativar as notificações, deixar aquele comentário para que possamos ser e ficar engajado e o algoritmo mostrar nós para mais pessoas. Pessoal, muito obrigado, tenham uma boa noite e fiquem com Deus.